Olá, quintos anos! Olá a todos vocês da nossa Rede Municipal de Educação de Anápolis, que sou eu, professor Ítalo Silva, e nós começamos agora a nossa aula com o título Patrimônios Culturais de Anápolis e pontuação de texto. Então nós vamos falar sobre as pontuações de texto dentro daquilo que nós estudamos sobre os patrimônios da nossa querida cidade de Anápolis. E hoje, com essa aula do SEAD Prepara, lembrando aí vocês que o objetivo das aulas do SEAD Prepara é preparar você para as provas, preparar você, te ensinar a fazer prova, te ensinar como sair bem nas provas, te ensinar o que geralmente eu e os outros professores estamos esperando de vocês quando nós estamos entregando uma prova para verificar a sua aprendizagem. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aquilo que a gente espera verificar sobre pontuação de texto. Então, ao final dessa aula, eu espero que você consiga saber sobre as pontuações e como que elas são fundamentais para a leitura e a interpretação de um texto, de uma questão. Conhecer como que a pontuação, como vírgulas e pontos, ajuda a organizar as informações e dar emoção às frases, percebendo que as escolhas de pontuação podem fazer uma frase parecer mais importante ou até alterar o significado. Exatamente. Quando a gente tem uma vírgula em um lugar diferente, a gente também vai alterar o sentido, o significado da frase. Então, vírgula importa? Importa muito, porque quando você sabe as regras gramaticais e sabe escrever dentro das regras gramaticais, você consegue comunicar melhor a sua ideia. E outra, a gente só vai ter comunicação a partir do momento em que a outra pessoa entenda, né? Então, não só quem escreveu entender o que está escrevendo, mas principalmente quem vai ler o texto conseguir entender o que está escrito. E para isso é fundamental as pontuações. Então vamos ver isso na prática? E vamos ver isso falando aqui, de um patrimônio muito importante que fica localizado no centro da nossa maravilhosa cidade de Anápolis, o Hospital Evangélico Goiano. Então ali, na frente tem até um coreto, né? Um coreto famoso também, tombado como patrimônio histórico. Fica ali no final da rua Manuel da Badia, no centro. Então a gente vai ter ali nessa rua, também importantes comércios, tradicionais comércios da nossa cidade, que fica no centro, né? Então ao centro da cidade, ali próximo, inclusive, de uma praça que se deu origem à cidade, aonde que a cidade cresceu em volta, que é a Praça de Santana, onde que fica a Rádio São Francisco, a sede da Rádio São Francisco, que é a Rádio 96 FM, né, na verdade, que fica em frente à igreja, né, o convento dos frades, ali em frente também ao convento e a igreja, fica a escola, né? Fica ali a escola Antecina Santana, que já foi, não sei se vocês sabem, nós vamos trazer isso em outras aulas, já foi o presídio municipal, aquela onde que funciona a escola hoje. Olha que legal, né? Antes funcionava um lugar para prisão e agora é um lugar de educação, pra gente aí, no centro da nossa cidade. E aí a gente pode imaginar que como que a cidade era, né? Onde que uma casa de detenção, uma cadeia ficava ali no centro. Então vamos falar do hospital. Olha só, e aí, vamos lembrar, o objetivo da questão, o objetivo do nosso texto, da nossa aula é falar sobre pontuações. Então, ao lermos o texto aqui, fiquem atentas e atentos às pontuações. Que diz assim, o Hospital Evangélico Goiano é famoso pela beleza, não só por sua arquitetura, mas também pela história que representa. Comando, o que a pontuação, ponto e vírgula, vocês viram que a primeira frase ela encerra aí com um ponto e vírgula, né? Ela tem um ponto e vírgula, marcando aí, alguma coisa. Revela sobre a frase. Por que esse ponto e vírgula estão aqui?
Que é algo aí, gente, ó, o ponto e vírgula, ele é pouco usado pelas pessoas porque não sabe o seu uso. Porque quando você aprende o uso do ponto e vírgula, você vai ver o quanto que ele é legal e te ajuda a comunicar suas ideias. Diz assim, letra A, o hospital é bonito e tem uma história muito importante. Letra B, o hospital é famoso, mas não tem um papel significativo. Letra C, a beleza do hospital é mais importante que sua história. Letra D, a história do hospital é irrelevante comparada à sua estética. Então, qual que é a alternativa correta? Marque aí, depois segue o vídeo que nós vamos para a resposta. Olha só, pessoal, a resposta é letra A. Por quê? Veja como a pontuação foi usada, o ponto e vírgula. O uso do ponto e vírgula mostra duas ideias que estão interagindo. Sim, quando eu coloco uma ideia, um ponto e vírgula, eu estou fazendo uma divisão de tópicos, como se eu estivesse escrevendo aí, ó, as características, as definições. Então eu vou usar o ponto e vírgula para um período maior, né? Então a vírgula pode separar um período? Pode, mas o ponto e vírgula separa um período maior, uma frase maior. Então o ponto e vírgula mostra duas ideias que estão interagidas. E no caso aqui do texto é o quê? A beleza do prédio, que é o prédio onde que nós temos aí o prédio do Hospital Evangélico Goiano, e a história, né, do hospital. Então, a beleza e a história. Entendendo aqui com vocês que patrimônio é isso. Patrimônio não é só uma beleza estética ali, ó, daquela praça, daquele museu, mas também é a importância, o significado, o valor para a nossa história. Entenda o que cada parte do texto está comunicando. A frase antes do ponto e vírgula fala da beleza do hospital. A parte depois do ponto e vírgula diz sobre a história e igualmente importante. Então, a conclusão direta do efeito do sentido de ponto e vírgula é, portanto, a pontuação ajuda a entender que ambas as características, beleza do prédio e história, são relevantes. A opção correta é: o hospital é bonito e tem uma história muito importante. Olha só ainda para vocês de dicas aqui para responder questões assim sobre ponto e vírgula. Ponto e vírgula conecta ideias diferentes. Ele pode mostrar que duas partes da frase são igualmente importantes ou que uma explica a outra. Encara então a pontuação como uma ferramenta, aquilo que está te ajudando a fazer, certo? Pergunte-se como a pontuação muda a maneira como você entende a frase. Um ponto final, por exemplo, pode dar uma pausa e, né, terminou ali o período da frase e pode mudar o significado. Leitura atenta é fundamental, porque sempre que ler, preste atenção em como a pontuação muda a ideia. Uma vírgula pode mudar completamente o sentido de um texto, certo? Então vamos agora para a questão de número 2, que diz assim, olha essa imagenzinha aí, ó, de uma imagem que representa muito a nossa cidade, que é o quê? A estrada de ferro, né? A estação ferroviária, ela tem, pode deixar, tá bom, ela tem uma importância muito grande para nós. Por quê? A estação ferroviária, ela marca aquilo que traz para a nossa cidade de modernização. Então vamos ao texto, mais uma vez, prestando atenção na pontuação. Diz assim, Anápolis tem edifícios históricos incríveis. O mercado municipal, a antiga estação ferroviária, o coreto da Praça James Funston e o Palácio Cultural. Como a pontuação afeta o entendimento da frase? Letra A. Lista todos os edifícios iguais em importância? Letra B. Destaca a grande quantidade de lugares em Anápolis? Letra C. Mostra que os edifícios têm importância similar e formam uma lista. Letra D. Indica que o Palácio Cultural é o mais importante de todos.
Olha só, gente, vamos à resposta? Então a resposta correta é a letra C, que diz que mostra que os edifícios têm importância similar e formam uma lista. Porque, ó, nós temos aqui a pontuação 2 pontos. Vocês viram, ó, Anápolis tem edifícios históricos incríveis, 2 pontos. Depois deste incríveis aí, e os 2 pontos, nós vamos ter um efeito de quê? O que vai vir depois? Nós vamos ter um efeito de falar, de nomear um por um, né? O mercado municipal. Opa! Deixa eu voltar. Ó, o mercado municipal, a antiga estação ferroviária, o coreto da Praça James Funston, o Palácio Cultural. Então, olha, veja só, o que fez com que a gente tivesse aí depois na sequência a dizer cada um deles? Os 2 pontos, beleza? Então, é por isso que, vamos lá, a resposta correta é a letra C. Perceba que a pontuação, ela organiza a informação. 2 pontos. No texto, as vírgulas separam os itens da lista, ajudando a mantê-los claros e reconhecíveis. Analise como as vírgulas afetam a apresentação. Quando lemos o mercado, a estação, o coreto, entendemos que todos são importantes. Então, é uma lista. A vírgula serve muito para a gente listar, né? Colocar lista. É uma maneira de apresentar essa informação. Conclua sobre importância. O uso de vírgula indica que todos os lugares listados têm relevância. Portanto, a opção correta é que mostra que os edifícios têm importância similar e formam uma lista. Vamos para a questão de número 3. Olha aí, coloquei a foto de alguns patrimônios da nossa cidade. Quem consegue reconhecer aí, ó, nós temos 3 imagens e cada uma apresentando prédios importantes, patrimônios importantes da cidade de Anápolis. Nós temos aí, ó, quem consegue reconhecer? Um tá fácil, tá até escrito em cima, né? Então, nós temos a estação ferroviária aqui, a antiga, né, estação ferroviária, o mercado municipal Carlos de Pina, que fica lá na Avenida Engenheiro Portela, quase chegando no terminal urbano ali, nos ônibus. E aqui, nessa terceira imagem, nós temos o Museu Municipal Américo Borges de Carvalho. Então, olha só, vamos lá, vamos para a questão que diz assim: o que você conhece sobre os patrimônios culturais de Anápolis? Eles são incríveis. O mercado municipal é um espaço frequentado por muitos e a antiga estação ferroviária é um marco na cidade. Olha a quantidade de pontuação que nós temos nessa frase, pessoal. Ó, ponto de interrogação, ponto de exclamação e depois nós temos a vírgula. Aqui nós temos também o ponto final e também as aspas, né? Ó, o texto também está entre aspas. E aí nós podemos dizer o quê? Olha só. O comando da questão diz assim: como a pontuação, ponto de interrogação e exclamação afeta o sentido do texto. Letra A interrogação faz você refletir sobre o que conhece e a exclamação destaca o quanto são incríveis os patrimônios. Letra B, o ponto final encerra o assunto, fazendo os patrimônios parecerem normais. Letra C, o ponto de interrogação revela que não se deve falar sobre os patrimônios. Ou letra D, a exclamação é redundante e não acrescenta informação. Qual é a resposta que vocês acham aí que está correta? Pare o vídeo, responda que nós vamos para a resposta comentada. E a resposta é letra A, gente. Por quê? Ó, a interrogação, ponto de interrogação aí no primeiro período da frase, indica que a gente vai refletir, né? Porque está questionando. O que você conhece sobre os patrimônios culturais de Anápolis? É uma pergunta reflexiva.
Então, tem uma pergunta. O texto pode trazer uma pergunta que nós chamamos de retórica. Não é que você vai lá responder, né? Conheço sobre... Não. O texto ele está te convocando com um ponto de exclamação para fazer uma reflexão, pensar no que você já sabe, ok? Então, a interrogação faz você refletir sobre o que conhece. Já a exclamação que diz, eles são incríveis. Até na primeira leitura o professor fez uma empolgação assim, porque a exclamação ela é uma empolgação no texto, ok? Então, chegamos ao final da nossa aula que vimos como que as pontuações, principalmente pontos de interrogação e exclamação, fazem toda a diferença na escrita e na interpretação dos nossos textos. Então, na hora de fazer sua prova, não despreze a pontuação. Muito pelo contrário, dê atenção, escute a pontuação dos textos. Te encontro para uma próxima aula do SEAD Prepara. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau.